Então, galera, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. A gente está na nossa semana 7, sétima semana, na série de Romanos. Romanos, capítulo 7, obviamente. O tema da mensagem hoje é o pecado, a miséria e a graça. Jonathan colocou o pecado e miséria no mesmo tema, sim, porque eu sou desses. Mas não esqueça, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E com vários desfalques, né, hoje, sendo totalmente pessimista e bem exagerado, estamos totalmente desfalcados, tirando a equipe que Deus plantou a semente no nosso coração, que no caso foi eu e o Marcos. Do resto, isso, a gente já teve essa experiência, né? Ser só nós dois, com o Rafael, agora somos em 3. Então não nos abala isso. Muito pelo contrário, isso nos motiva a buscar o pessoal que não veio. Em nome de Jesus, na próxima semana vai estar lotado isso aqui. E mais uma vez a gente lembra, né? Que não é o número em si, mas sim as pessoas que faltam, que nos entristece, porque são as pessoas que vão ficar sem ouvir a mensagem, as pessoas que vão ficar sem ouvir a palavra de Deus. Mas Deus sabe o que faz. Romanos capítulo 7. Deixa eu ver aqui como é que tá o... vai ter que ser leitura compartilhada também, muito longo. Começar pelo Rafael, aí vem assim. Vamos 7. Meus irmãos, falo a vocês como as pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ela vive? Por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. De sorte que, enquanto viver o marido, será chamada adúltera, se for de outro homem. Mas, se ele morrer, ela está livre da lei, e assim não será adúltera, se for de outro homem. Assim, meus irmãos, falo também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro. Aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venham a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para servirmos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos então? A lei é o pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é o pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. E outrora eu vivia sem a lei, mas assim que veio o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e, por meio do mandamento, me matou. De fato que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Logo, o bom tornou-se morte para mim? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse o pecado, operou em mim a morte por meio do bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se manifeste excessivamente maligno. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faço, mas o pecado quem habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se faço o que não quero, já não sou em quem o faço, mas o pecado que habita em mim. Qual é? 21.
Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas veja outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Durante essas 3 últimas semanas a gente tem se dedicado a falar muito de pecado, de graça, de desgraça também. E estamos aproveitando aí o hype, né? Que o apóstolo Paulo tem falado muito, tem se dedicado muito a falar nesses versículos. E eu intitulei a mensagem O Pecado, a Miséria e a Graça, porque a gente vai trabalhar nessa ordem, falando sobre esses assuntos. E a gente vai se dedicar a entender um pouco como funciona isso nas nossas vidas, né? O apóstolo Paulo começa fazendo uma metáfora de casamento. Isso é algo bem paulino mesmo, de fazer essas comparações, né, entre a igreja como noiva e Cristo como noivo, fazendo essas comparações para que as pessoas entendam melhor. E essa metáfora que ele fez do casamento para falar da lei, mano, ela foi no alvo, sabe? Foi muito assertiva, porque fica bem claro pra gente o que ele quis dizer lá no capítulo 6, que a gente trabalhou semana passada, sobre a escravidão, né? Vocês lembram, né? Escravidão do pecado. Nesse capítulo, ele é mais incisivo em relação a isso. Ele fala, mano, imagine aí um casamento, onde o marido morre. A esposa é obrigada a viver eternamente solteira? Não. A lei só vale enquanto o marido ou a esposa estiver vivo. Depois que o marido morrer, infelizmente, a noiva vai ficar de luto, depois vai passar o luto, ela vai encontrar outro cara, né, tão bonito quanto mais rico do que o anterior, e vai casar com o cara e pronto, ela está livre. Ela não vai ser considerada adúltera por isso. A mesma coisa somos nós. Uma vez que o nosso noivo, Cristo, morreu por nós, né, o pecado ele tem automaticamente que morrer em nós para que nós possamos viver para Cristo. Não tem, o que Paulo está querendo dizer é exatamente o seguinte: não tem como essas duas coisas habitar em nós de maneira autoritativa, de maneira que uma reine sobre a outra ou uma reine de igual modo. Obviamente que a noiva que perdeu o seu marido, né, a esposa que perdeu o seu marido, nunca vai esquecer do seu marido. Ou seja, a gente nunca vai parar de pecar enquanto a gente tiver esse corpo aqui. De vez em quando a gente vai visitar o pecado, de vez em quando a gente vai continuar pecando. Porém, esse pecado, ele não vai mais exercer o domínio sobre nós. Ele não vai mais ser o nosso noivo, né, para pegar aqui a metáfora. Ele não vai ser mais nosso marido, não vai ter mais o controle sobre nós. Não vai ser mais o cabeça de nossas vidas. Quem tem que ser o cabeça de nossas vidas é Cristo, é o Senhor Jesus. Entendeu? O pecado ele não pode mais ter esse domínio. E a lei, ela serve de padrão moral. Ela não serve de regra de fé. Isso é interessantíssimo a gente analisarmos, porque tem muitas coisas que nós achamos que são sagradas e outras nós achamos que são profanas, justamente por existir o aspecto da lei aí. Deixa eu pegar um exemplo. Nós achamos que sei lá, usar roupa curta para as mulheres é algo pecaminoso, porque está incitando, né, algo no homem. Enfim, eu já ouvi pessoas falarem isso. E a Bíblia não fala nada a respeito disso. A Bíblia fala de modéstia, obviamente, mas não fala quantos palmos tem que ter a tua saia, quantos palmos tem que ter a tua roupa, né, quantos centímetros tem que ter a sua roupa, né? Isso aí é modéstia. E eu entendo que, analisando aquela imagem,
para tirar a culpa do nosso pecado que nós temos, nós transferimos essa culpa para outro. Isso é típico de julgamento, isso é típico de pessoas que estão em desespero, né? Leia pra gente Marcos 1 e 2, por favor. Ou ignorais, irmãos, pois falam que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive, porque a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido enquanto ela viver, mas se ele morrer, ela está livre da lei do marido. Então, como eu havia falado, a lei ela serve de padrão moral, ela serve para estabelecer aquilo que eu conheço como certo e aquilo que eu conheço como errado. A lei ela não pode definir a minha regra de fé. Vou pegar o exemplo ainda da roupa. A mocinha não pode dizer que é crente porque ela usa determinada roupa. Isso não define a fé dela. Assim como as vestimentas definem a fé dos judeus, as vestimentas definem a fé dos muçulmanos, a vestimenta define a fé dos candomblésistas, né? Enfim, o pessoal da Ubanda, do candomblé. As vestimentas elas não definem quem nós somos, né? Vocês já devem conhecer pessoas que falaram assim: a saia é no joelho, né? na canela, mas a língua é lá dentro, enfim. São por esse tipo de coisas. A pessoa é farisaica, sabe? Ela quer demonstrar sua fé através de algo estereótipo, de algo no exterior. E sendo que a nossa regra de fé, mano, ela tem que estar sempre associada, decora que eu vou te falar. A nossa regra de fé, ela tem que estar sempre associada com aquilo que a Bíblia diz. Qualquer coisa que foge do que a Bíblia diz, qualquer padrão que foge daquilo que Cristo nos aconselha, daquilo que é de valia ao Evangelho, ela é puro achismo, ela é pura meritocracia, ela é puro egoísmo, ela é pura criação humana. E com criações humanas a gente já sabe que devemos ser cuidados. Olha o que Calvino diz. A metáfora paulina prova que estamos livres da lei, de tal modo que com propriedade e por direito não mais retém nenhum de seus poderes sobre nós. Ele poderia ter provado este ponto de outra forma, mas visto que o exemplo do matrimônio era muito mais adequado para ilustrar seu tema, ele introduziu esta metáfora uma vez de apresentar a evidência para confirmar sua tese. Aquilo que a gente tinha falado sobre a metáfora do casamento que o apóstolo Paulo usou, né? Rafael, lê pra gente 3 ou 4. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Aí, ó, o que eu tinha falado, versículo 4 resume tudo, né? Nós morremos para a lei por meio do corpo de Cristo para pertencermos a outro. Ou seja, antes de Cristo, sem Cristo, nós pertencemos ao pecado. Uma vez que morremos para o pecado, né, uma vez que o pecado ele não tem mais domínio sobre nós, a lei ela muda o seu papel. Olha só, não é que a lei perdeu a força, não é que a lei não faça mais sentido, não é que a lei não valha mais. Este não é o ponto. É que a lei, ela mudou a sua característica, ela mudou o seu peso sobre a minha vida. A lei, antes de Cristo, ela tinha um peso da minha vida de condenação. Ela tinha um peso de definição daquilo que eu poderia ou não poderia fazer. Por quê? Porque eu não conhecia Cristo. Não haveria Cristo. Sabe? Havia o pecado e a miséria, né? Não haveria graça. Havia pecado e miséria, não havia graça. A graça ela aparece com Cristo. E é como eu falei lá no início, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, Cristo ele morreu por nós para que nós possamos viver por e para Ele. Para que nós possamos viver não só pelo seu sacrifício, que só por isso nós já deveríamos levantar todos os dias e agradecer a Ele. Só por isso nós deveríamos viver totalmente para Ele. Mas Ele não só morreu pela gente, né? Mas também Ele morreu para que nós pudéssemos viver para Ele, né? Em oferecimento a Ele.
Tivemos uma série aqui na Adoração Livre no tempo, né? Que foi Barak, toda a nossa vida como culto a Deus. Foi uma série que a gente falou um pouco disso. Toda a nossa vida ela é um culto a Deus, né? Você não pode fazer nada com a intenção ou com a pretensão de que Deus não está vendo, de que Deus não se importa com isso. Até no filme Desafiando os Gigantes, né? Tem uma frase muito legal do cara que o jogador pergunta pro técnico, né? Não sabia que Deus se importava com futebol. Ele pegou e falou: Deus se importa com você. Se você se importar com futebol, logo Deus vai se importar com futebol. Então isso é a verdade do Evangelho. Deus ele não se preocupa com nada que seja material. Ele não se preocupa com nada que seja transitório. Porque Deus é eterno. Deus é eterno. Ele não vai se preocupar com coisas aqui. Ele não vai se preocupar com coisas devaneias. Ele vai se preocupar com o que é eterno. E ele sabe que a sua vida ela será eterna. A sua vida ela não foi paga, ela não foi criada para ser uma vida passageira. Ela não foi criada para ser uma vida de início, meio e fim. Mas você foi criado para ser eterno. É por isso que dentro do nosso coração arde essa compulsiva esperança para um amanhã. É por isso que dentro de nós existe essa ideia de dias contados. É por isso que dentro de nós a gente pega calendário e coloca que daqui a 3, 4, 5 anos. Por quê? Porque a gente tem esse desejo ardente, desenfreado por estar vivo. O ser humano ele tem um desejo desenfreado por viver. E todas as vezes que o ser humano se vê numa situação onde ele não consegue mais viver e sim sobreviver, né, que é o aspecto de que eu tenho que trabalhar para comprar alimento, para comer, porque se eu não comer eu morro, né, ele começa a achar a vida sem graça, ele começa a achar a vida monótona, ele começa a achar a vida sem sentido, sem cabimento, né? Sendo que esse desejo que nós temos é um desejo plantado no nosso coração. Deus plantou a ideia de eternidade no nosso coração e na nossa mente, né? Deus ele plantou a ideia de eternidade. É muito ruim pensar na ideia de que após a morte não tem mais nada, acabou ali. Ali é o fim. É muito esquisito para pessoas como nós, que gostamos tanto de pensar no amanhã, no depois, né, no futuro, né? Faça o seu futuro, né? Para pessoas que pensam tanto no futuro, pensar que morreu, acabou, é uma ideia que beira ao desânimo, né? Beira ao desespero. Então Cristo ele morreu por nós para que a gente possa viver por e para Ele, né? Para que nós pudéssemos viver. E quando eu falo viver, eu não falo só no sentido de respirar, eu falo em viver de vida com abundância, como Cristo nos prometeu mesmo. Vida que faça sentido. Já parou para pensar, mano, que a tua vida ela tem sentido? É algo que a gente não pensa muito, a gente não pensa com frequência, ao menos. Nós pensamos em vida como a nossa vida ela vai ser, e não como a nossa vida é. E isso é algo que plantaram em nós. Essa ideia de pensar na nossa vida como ela vai ser é algo que plantaram em nós. Desde que a gente é lá no pré-escolar, nossos professores ensinam o que você vai ser quando crescer. Sendo que o que a gente tem que pensar é o que nós somos agora. Quanto pessoas, quanto presente, quanto filhos, quanto maridos, quanto cidadãos, quanto empregados, quanto funcionários, o que nós somos agora. Porque vai soar clichê pra caramba, eu querendo fugir de clichê, mas eu vou ter que cair em um clichê. Mas vai cair no clichê, mas que é verdade. O futuro vai depender de que nós somos hoje, né? Tudo é moldável, gente. Tudo é moldável. Não existe característica. Aquelas pessoas que falam assim, não fala isso porque você está falando isso, mas amanhã você pode ser isso. Eu acho muito difícil uma pessoa mudar dessa forma, radicalmente. Nós somos moldáveis. Se a gente tem tendência a ficar mais arrogante, obviamente com o passar do tempo mais arrogante nós seremos. Se nós temos tendência a sermos orgulhosos, é comum que com o passar do tempo mais orgulhosos nós seremos. Se nós temos tendência à inveja, ficaremos mais invejosos. Repreende isso em nome de Jesus. Então Cristo ele morreu para que nós tivéssemos vida. Vida é no sentido mais bonito da palavra, é no sentido de vigor. Eu tenho vida em Cristo.
Eu não sou mais uma pessoa que fica perambulando pelo mundo em ponto de me encontrar. Algo que redundante isso, né? Me encontrar. De me encontrar. Eu não estou aqui em busca de achar minha vocação profissional. Eu não estou aqui querendo adivinhar o meu futuro. Eu acho muito legal a ideia do signo, né? Eu até de vez em quando leio alguma coisa sobre o meu, sobre Gêmeos, mas eu não me prendo aquilo, né? E eu consigo até enxergar um equilíbrio aí. Eu não sou daquele tipo de cara chato que fala que signo é demônio, você não pode acreditar nisso. Não, você pode até ler o seu signo, brincar com aquilo, mas você não pode basear a tua vida naquilo ali. A tua vida ela tem que ser baseada na palavra, em Cristo, não em signo. Mas é legal você extrair alguma coisa daquilo ali, porque signo nada mais é do que o que as pessoas pensam sobre nós. E eu já tô velho, cansado, rouco aqui de repetir isso, que eu não deixe que as pessoas digam quem você é. Quem determina quem você é Deus. Marcos 5 ou 6. Pois, quando estávamos na carne, as paixões do pecado, suscitadas pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido naquilo em que estávamos retidos, para servirmos a novidade do Espírito e não na velhice da lei. Para viver para Cristo é necessário morrer para nós, morrer para si mesmo. Para que a gente possa viver para Cristo, não tem como a gente nos prendermos à nossa vida, né? O apóstolo Paulo usa o exemplo da carne, né? Nós estávamos presos à carne, ao corpo material, às paixões que a nossa carne tem, as paixões que nós demonstramos dentro de nós. Eu enxergo uma linha tênue nisso aí. Funciona mais ou menos o seguinte: o mundo lá fora, as pessoas lá fora, elas acham que nós cristãos, a gente tem uma corda no nosso pescoço que a gente é direcionado a fazer certo tipo de coisas e dizer não a outro tipo de coisas. Só que eu enxergo além. Não é que a gente tem uma corda no pescoço e a gente tem que ficar fazendo coisas que Deus quer e rejeitar o que Deus não quer. É que dentro de nós, e isso eu vou falar mais lá na frente, dentro de nós habita essas duas coisinhas aí. A vontade que nós temos, né? Algo que foi colocado por Deus em nós, né? A vontade, o que seria o tal do livre-arbítrio, o desejo pelas coisas. E dentro de nós também existe o Espírito Santo, que limpa o pecado, que mostra para nós que nós não devemos ser. Então, o sentido da lei é de fundamento. Ó, isso aqui é errado, isso aqui é certo. Se você fizer o errado, você vai fazer conscientemente. É como eu estava conversando com a Aline ontem, sobre alguns assuntos, eu falei, ó, faça, mas faça consciente de que isso é pecado. Entendeu? Não é que agora a gente vai pecar, eu não sabia. Não, a gente tem a lei para dizer o que é pecado. Nós sabemos o que é pecado. E se nós fazemos é porque nós somos pecadores. Se nós fazemos é porque nós somos tolos. Pessoas que sabem que é errado mesmo assim faz. Então o caminho é mais ou menos o seguinte: eu digo não àquilo que Deus não gosta por amor a Ele. Não é que eu digo não para ficar mais santo. Não é que eu digo não porque eu não gosto daquilo. Não, eu digo não porque Cristo pede que eu viva para Ele. Então quanto mais eu puder fazer isso, pelo sacrifício que Ele fez por mim, eu irei fazer. Isso se chama amor a Deus. Amar a Deus significa isso. Significa rejeitar nossas próprias vontades, rejeitar nossas próprias paixões. Os dois primeiros mandamentos, eles são determinantes para falar disso. Amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, é rejeitar o amor que eu sinto a mim. Não é que eu vou me amar aqui bastante para que eu tenha tanto amor a mim, aí eu vou amar a Deus. Não, é amar a Deus sobre todas as coisas. E todas as coisas determina você mesmo. Quando Deus fala, amai a Deus sobre todas as coisas, é amar a Deus sobre você mesmo. E o segundo mandamento é amar o próximo como a você mesmo. E aí você ama o próximo. E aí depois você pensa em você.
Esse é o caminho. É verdade. Já vi. Então, para nós vivermos para Cristo, tem que haver essa morte dentro de nós. Tem que haver essa morte da vontade. Essa morte de não encontrarmos mais beleza naquilo que nós fazemos, naquilo que nós sentimos, naquilo que nós queremos. Porque o que nós queremos, mano, é uma porção de sujeira, sabe? É uma porção de coisas fúteis, de coisas que não nos levam a lugar nenhum, de coisas que só vão despertar em nós cobiça. Cobiça e mais cobiça e orgulho, e vontade de ter, vontade de possuir, vontade de abraçar, e vontade de, sabe, de um monte de coisa. Um monte de coisa. E isso é necessariamente ruim. Calvino fala o seguinte: enquanto o homem estiver sob o jugo da lei, não obterá nada para si, senão a morte que procede do contínuo pecar. Se a servidão da lei só produz pecado, então a liberdade, que é o oposto de escravidão, se inclina para a justiça. Se a escravidão nos conduz à morte, então a liberdade nos conduz à vida. Que lindo! Vamos pegar só esse finalzinho. Se a escravidão nos conduz à morte, então a liberdade nos conduz à vida. Tu entende que Calvino está falando aqui, que diferente do que as pessoas pensam, liberdade não é fazer tudo o que eu quero, tudo o que eu sinto, mas liberdade é fazer aquilo que é correto fazer. Liberdade é fazer aquilo... eu já preguei aqui sobre isso. Eu passei aqui uma pregação todinha falando que liberdade é você também dizer não às coisas que você quer fazer. Porque já pensou aí, você se considera o cara livre. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Beleza. Agora, será que tu é livre para fazer aquilo que tu quer fazer? Mas se eu quero fazer, eu vou fazer. É minha liberdade. Não, agora, tá, beleza, é tua liberdade. Mas tu consegue dizer não a isso que tu quer? Não, então tu não é livre. Tu é escravo daquilo que tu quer. Tu é escravo do teu querer. Tu é escravo da tua vontade. Entendeu? Eu amo jogar videogames. Mas eu não consigo, mano, quando eu dá vontade de jogar videogame, eu tenho que jogar. Eu não consigo dizer não a essa vontade. Você não é livre. Você é preso, você é escravo do videogame. Você é escravo daquilo que você deseja. Você é escravo daquilo que você ama. Pessoas que não conseguem dizer não aos seus maridos, às suas esposas, aos seus namorados, às suas namoradas, são pessoas presas a eles. São pessoas que não são livres, coisa nenhuma, que não entenderam o que é liberdade. Que não entenderam o que é ser livre da escravidão do pecado. Pessoas que não conseguem dizer não às suas vontades próprias, ao seu desejo carnal, ao seu desejo desenfreado de pecar, são pessoas que são escravas do seu pecado. Pessoas que são escravas da lei. Pessoas que não entenderam ainda a veracidade do Evangelho. A lei nos diz que o pecado é algo real. Lê aí pra gente, o 7 e o 8. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é o pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois, sem a lei, o pecado está morto. A lei, mano, ela tem outro fundamento importantíssimo. Mostrar que o pecado, ele é real, ele existe. De que o pecado, ele não é uma ideia criada pela gente. Não é uma ideia filosófica de coisas que nós fazemos que é errado. Não. O pecado é algo real. Quando você cobiça alguma coisa, você está demonstrando o seu pecado. Quando você sente inveja, quando você xinga alguém, quando você mente para alguém, está demonstrando a veracidade daquele pecado. Ele é real. O pecado é algo real. Então nós precisamos de um Deus real para curar nossos pecados reais. Entende? E nós precisamos de uma outra coisa que eu vou falar aqui, que eu quero que você leve para a sua vida. Você precisa de relacionamentos reais para curar a pessoa real que você é. Você precisa de relacionamentos reais para curar inverdades que são reais também na sua vida. Nós precisamos de um Deus real
que prove pra gente que a vida é real e de que nesta vida real não há espaço para produzirmos conteúdos abstratos, ou seja, para produzirmos inverdades sobre aquilo que nós somos, para criar caricaturas, para criar modelos, né, protótipos daquilo que nós somos, para espalharmos por aí. Vestimos máscaras de coisa que nós não somos. Então a lei, ela também serve para isso. Você percebe que a lei é didática? Ela é didática. O papel dela é ser didática, é nos ensinar o que é pecado. Ela, obviamente, não tem mais sentido condenatório pra gente. Nós não estamos mais debaixo dela. Ela não tem... foi essa mudança que aconteceu após Cristo. Antigamente ela tinha o poder condenatório. Agora ela tem o poder de... O poder dela é didático. Ela nos diz o que é pecado. Como o próprio apóstolo Paulo falou. Eu não saberia o que era pecado se não fosse a lei. Se ela falasse pra mim, não cobiçarás, eu não saberia que cobiça é pecado. Entendeu? Se ela não falasse pra mim, não matarás, eu não saberia que matar era pecado. Não teria nada que me condenasse se não fosse a lei. E é como ele diz no versículo 8. O pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produz em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Sem a lei, o pecado está morto. Entendeu? Então, olhando para a lei, o que ela diz, o que ela afirma ser pecado ou não, é que eu olho para a minha vida e percebo quanto de pecado eu estou cometendo. Eu faço aí um equilíbrio, né? Então, a lei, ela aponta a miséria e o pecado que existe em nós. Do 11 ao 13, Marcos. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. De modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo, o bom tornou-se morte para mim, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte por meio do bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se manifestasse excessivamente maligno. Então, é como eu falei, a lei, ela aponta para o pecado, né? E como o apóstolo Paulo deixa claro no versículo 12, de fato a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então o que tornou morte para mim não foi a lei, mas o pecado que a lei mostrou em mim. Um juiz no tribunal, ele não faz com que a pessoa que cometeu o crime seja criminosa. Quem fez isso foi ela mesma. Ele apenas dá luz a esse crime. Ele apenas diz, isso que você fez foi um ato, segundo o artigo pá, que caracteriza pá, e que leva pá de anos de condenação. É a função da lei. Se não houvesse a lei, se não houvesse as escrituras para falar para mim se eu sou condenado, eu sou um criminoso, ou seja, eu sou um pecador, eu não saberia. Então a lei é santa, a lei é top demais. Porque imagina se eu não soubesse disso. A gente estaria fazendo aqui todo tipo de atrocidade, como a gente já conheceu na depravação total, né? Depravado homens que somos, né? Nós estaremos fazendo todo tipo de atrocidade e achando que tudo isso é normal. E achando que tudo isso Deus se agrada. Tudo isso Deus está de boa, Deus está de boinha. Calvino fala o seguinte: enquanto a vontade de Deus se nos mantém oculta e nenhuma doutrina ilumina nossa vereda, toda a vida humana está perdida e mergulhada em erro. Aliás, não sabemos fazer outra coisa senão errar, enquanto a lei não nos revelar a vereda do reto viver. É aquilo que eu já tenho falado, né? A única coisa que a gente sabe fazer é errar, que nem diz a música lá do Eli Soares, né? Me ajude a melhorar, sozinho eu não consigo mais, eu sou humano, eu só sei errar. Nós só sabemos errar. É aquilo que nós sabemos fazer com maestria, né? É desviar-se do alvo, né? É errar o caminho, é procurarmos um atalho, né? Dizer que eu estava analisando sobre aquela frase, né? De proibido pisar na grama. Lá na minha empresa tem uma grama muito linda, mano. Aí tem um caminhozão feito, né? Bem grandão assim, tipo cortando. Aí eu falei, agora que eu vou entender por que é proibido pisar na grama.
porque as pessoas estragam a grama, né? Aí faz um caminhozinho feio pra caramba. E eu percebi que o caminho é... Deixa eu tentar traçar aqui uma linha pra vocês. Aqui seria o caminho correto de fazer, né? E aqui tá o atalho, que as pessoas pegam. E esse caminho aqui, que é o caminho original, ele tá aqui. Ele tá sujo. Ele tá cheio de matagal, né? Então, tipo, a pessoa quer fazer o certo, por exemplo, eu quero ir pro caminho certo sem pegar o atalho, mas tá cheio de matagal aqui, porque as pessoas não andam por aqui. Enquanto que o atalho tá limpinho, né? Tá um brancão aqui e a grama ao redor. O que eu quero dizer? O que eu quero ilustrar com isso? É que muitas vezes o caminho verdadeiro, o caminho certo a seguir, ele não é um caminho que nos atrai tanto, sabe? Ele não é um caminho que nos atrai tanto. É o caminho certo, é o caminho mais seguro, inclusive, só que não é um caminho atrativo. Não é um caminho luminoso. Entende? Não é um caminho que atrai tanto, que desperta tanta curiosidade. E deixa eu te falar uma coisa, o evangelho, ele não tem a função de ser interativo, ele não tem uma função de ser dinâmico, de ser divertido. Aquelas pessoas que querem chamar a gente para ir para a igreja porque vai ter um festival de sorvete, porque vai ter uma banda lá de Nova York, porque vai ter um pastor não sei da onde, não sei das quantas. Mano, isso aí não tem sentido nenhum. O evangelho, ele é o que é porque Cristo foi o que foi. Porque Cristo falou o que falou para nós. Não tem como acrescentar nada para deixar o evangelho bonito. Ou você vem da forma que o evangelho é, ou você não vem. É simples. E esse atalho que a gente quer pegar é um atalho que, querendo ou não, vai fazer com que a gente reinicie e volte lá pro caminho e pegue o caminho original. Pegue o caminho correto. Todas as pessoas que pegaram atalho para tentar chegar primeiro, elas perceberam que o caminho era mais interessante. O caminho era melhor. Nesse atalho aí, ela perdeu toda a beleza do caminho. Nesse atalho aí de querer pegar as coisas mais rápido, né, de querer ser o primeiro, de querer se destacar, ela perdeu o relacionamento com muita gente. Nesse desenfreio aí, ela deixou muita gente, ela perdeu a oportunidade de estar com muita gente que poderia mudar o caráter dela. Rafael 15, o 16 e o 17. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E, se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem faço, mas o pecado é quem habita em mim. Esse é o homem sem Deus. O homem sem Deus não faz nada além de pecar. Tudo que o homem sem Deus faz é pecado. Ah, Jonathan, mas o cara faz coisa boa, o cara dá comida para os pobres, pecado. Ah, mas o cara, sei lá, ajuda a velhinha a atravessar a rua, pecado. Tudo. Ah, mas ele cuida do filho dele enquanto a mulher vai trabalhar, pecado. Tudo que o homem sem Deus faz é pecado, porque ele não faz para Deus. Existe um desvio de conduta. Lembra que eu falei? O atalho. O atalho, eu vou fazer coisas boas aqui, sabe? Vou fazer coisas boas aqui para ver se o meu pecado ele ficou oculto e as pessoas me veem como uma pessoa boa, assim como um cristão é. Atalho. O caminho é o evangelho, o caminho é Cristo. Lembra da porta estreita, da porta larga? O caminho é essa porta estreita. É mais difícil, é mais árduo, é mais sacrificoso, é complicado. Faz com que a gente perca sono. Faz com que a gente levante cedo para pegar ônibus, para ir pro outro lado da cidade, para ouvir 1 hora o Jonathan falar. Mas é esse caminho. Esse é o caminho. Mas aí é difícil porque eu tenho que seguir certas regras que eu não gosto. Eu tenho que ficar me politizando, me policiando. Mas esse é o caminho. É inalterável, filho. Quem faz as regras não somos nós. Não é que o evangelho precisa se adaptar àquilo que eu sou, aos meus gostos. Não, é eu que tenho que ser adaptável ao evangelho. O evangelho já existe muito, muito, muito antes de eu pensar em existir. Deus é eterno. Eu não sou.
Você acha que eu vou querer discutir com Deus sobre o que é certo e o que é errado? Eu vou, caramba, eu vou obedecê-lo. Eu vou obedecê-lo, eu vou amá-lo, porque eu sei que tudo na minha vida só faz sentido nele. Tudo. Comprar uma caneta azul só faz sentido nele. Pra você entender a magnitude disso tudo que eu tô falando. A tua vida ela só faz sentido nele. A partir do momento que você tiver esse desvio de conduta, esse desvio de caminho, você vai perceber que, caramba, eu tô sozinho. Vou chegar primeiro? Vou. Vou ter nem um pouquinho de sacrifício? Não. Vai ser fácil, moleza. Mas eu vou estar sozinho. É um caminho solitário. E o caminho do evangelho é um caminho coletivo. É um caminho de amor, de família. É um caminho onde um cai e o outro levanta. E se eu estiver no atalho e eu cair, acabou. Tô sozinho. Morri. Game over. E começa lá do começo de novo. Então qualquer desvio de conduta, qualquer desvio de caminho, qualquer erro ao alvo, eu vou ter que voltar no início. E fazer tudo de novo. E sofrer tudo de novo. E passar por tudo de novo. Sabe quando as pessoas se afastam da igreja, depois voltam para a igreja e falam, preciso voltar ao primeiro amor. Então, sei lá, você tem 20 anos de crente, aí já perdeu o primeiro amor, né? O que seria esse primeiro amor que ela está falando? É o início de tudo, pois ela não conhece nada sobre o evangelho. Ela não conhece nada sobre Cristo. Só que esse primeiro amor que ela pensa, ele é um pouco fantasioso. Porque você já conhece tudo sobre o evangelho. Você já conhece tudo sobre Deus. Você já sabe o que é certo e o que é errado. Só que agora você vai voltar do início, sabendo de tudo isso. Não seria mais legal você pegar o caminho certo e ir aprendendo caminho após caminho, dia após dia, pessoas com pessoas, relacionamentos após relacionamentos? Seria melhor, porque você está aprendendo com todos. Tudo que é novidade para ti, seria novidade para mim também. Agora quando eu pego um atalho e eu vacilo e eu volto do início, eu já sei de tudo. Então eu vou ter que aprender tudo de novo, já sabendo que eu já sei daquilo. As pessoas vão olhar pra ti como um coitado. Olha o pobrezinho, ele tá entrando aqui agora. Olha, deixa eu te ensinar aqui como é que faz isso aqui. Me dá aqui tua mão. E tu vai ter que baixar a cabeça e ele pega a minha mão aí e me leva pra onde eu tenho que ir. Entende? É um caminho onde eu, pra chegar primeiro, eu vacilo, eu caio, é um caminho solitário. Eu vou ter que voltar do início e ser humilhado. Ser humilhado. Baixar minha cabeça e deixar com que as pessoas me conduzam. Mas Jonathan, por que existe essa humilhação? É por causa do egoísmo. É por causa do coração egoísta que nós temos. Porque a gente não sabe ter um conflito de pecado. A gente não sabe olhar pra pessoa, a pessoa olhar pra gente e falar, olha, Jonathan, isso que tu tá fazendo é pecado, isso que tu tá fazendo é errado, isso que tu tá fazendo é ruim. A gente não sabe aceitar isso. As pessoas olham pra gente e falam, Jonathan, isso aqui, ó, não é legal, sabe? Isso que tu faz sabe, é complicado. E a gente quer pegar um caminho solitário, que a gente não sabe ouvir verdade. E aí é complicado. Quando todo mundo já tá sabendo das coisas, eu também sei, mas eu não posso falar nada, porque eu não tenho reputação. Eu não tenho vergonha na cara, pra ser mais claro. Então o homem sem Deus, tudo que ele faz na vida é pecar. Ele não consegue fazer outra coisa. Ele não consegue se dedicar a outra coisa, além disso. Calvino diz, o homem carnal se precipita para o pecado em total obediência à inclinação de sua mente, aparentemente pecando de sua livre escolha, como se estivesse em seu poder o governasse. É como eu falei, né? É o caminho solitário. Eu mando na minha vida, eu faço aquilo que eu quero e acabou. Eu vou. Né? Mano, por que todas as vezes que alguém está no fundo do poço da vida dela, no fundo do poço, ela recorre à igreja, ela recorre a Cristo, ela recorre a Deus, ela pede socorro, ela está num leito de morte, ele recorre a Deus. Será que quando ele estava, sei lá, somente desempregado,
ele também não podia recorrer a Deus? Mas que ele está no fundo do poço. Não existe mais esperança nenhuma. Ele recorre a Deus. Porque é aí onde ele entende a depravação que existe no coração dele. Um homem imundo que ele é. A mulher imunda que ela é. As circunstâncias que levaram ele àquilo. E ele sabe que não existe pessoa nenhuma nesse mundo que pode salvar ele. Somente Deus. Nenhuma. Não existe pessoa nenhuma que pode salvar a vida dele. Somente Deus. Somente Deus. Essa tentativa, sabe? Essa tentativa que a gente tem de usar a nossa liberdade, de fazer aquilo que eu quero pra mim mesmo. É por isso que eu falo, mano, liberdade, onde você não pode dizer não, aquilo que você quer não é liberdade. Não é liberdade. Ela vai te levar a um caminho solitário. Solitário. Aquilo que as pessoas dizem muito sobre demônio, né? Sobre o diabo escraviza a nossa vida. O que ela está falando exatamente é isso que eu estou falando para vocês. Só estou falando em outros termos. Essa vida de escravidão do pecado é esse caminho. É esse caminho solitário, né? A música lá do Renato Russo, há tempos, como é que começa? Parece cocaína, mas é só tristeza, né? Parece cocaína, mas é só tristeza. Talvez doar a cidade, né? É exatamente o que acontece com nós. Somos depravados. Só a graça para nos livrar dessa condenação. 18, 19, 20 e 21. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que não quero, mas o mal que não quero. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então que esta lei em mim, que, mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Eu peguei um paralelo legal, que isso que o apóstolo Paulo fala, e olha só, por coincidência ou não, é a mesma pessoa que escreveu isso, ele escreveu isso em outro sentido também. Deixa eu só ver se eu encontro. Vamos lá, Marcos, lê pra gente novamente, eu acho que é o 19. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Não, 18. Porque eu sei em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Vamos lá para Filipenses 2,13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. O Marcos lê de novo, só que o Marcos sentia a pressão. Qual é? 2. 13. Isso. Seu Marcos. 18? Não, Filipenses capítulo 2, versículo 13. E aí? Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Percebeu aí? O paralelo que o apóstolo Paulo faz? Lá em Romanos ele fala, né, que aquilo que a gente quer fazer, a gente não consegue fazer. Porque o querer pertence a nós, né? Querer agradar a Deus pertence a nós. Agora, fazer realmente é complicado. Pôr em prática não é algo que está ao nosso alcance. Mas aqui em Filipenses, ele fala a mesma coisa, só que em relação a Deus. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o efetuar, de acordo com a boa vontade dele. Ou seja, Deus ele não tem um pecado para controlar ele. É ele quem faz o que quer com nossas vidas. Como nós estamos a 300 mil passos longe de Deus, atrás de Deus, somos depravados. Somente essa graça para livrar a gente dessa condenação. Somente essa graça para tirar de nós essa escravidão.
do pecado que nós estamos aprisionados. A nossa carne é algo que labuta contra nós, desesperadamente querendo controle. É uma guerra. Como eu mencionei, é uma guerra. É um querendo dominar o outro. É um querendo ter o controle do outro. Quem vai ter mais controle sobre nossas vidas? Se vai ser a carne ou se vai ser o espírito? Né? Vamos terminar aqui. Vai ter zoado aqui. 22 e 23, rapaz. Pois no íntimo do meu ser, tanto prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Dentro de nós mora o pecado e o Espírito Santo restaurando nossas vidas, né? Essa dualidade. Dentro de nós mora aquela vontade enorme de agradar a Deus, aquela vontade enorme de ajudar os pobres, vontade enorme de mudar o mundo. Mas por outro lado tem aquele pecado, né? De pensar somente em nós, de pensar somente no meu território, de pensar somente naquilo que é para mim. Calvino fala o seguinte: o espírito o conduz a render obediência à lei divina, a carne o atrai a uma direção oposta. Visto sentir-se embalado por variados desejos, o homem é agora uma criatura dupla. Todavia, uma vez que seu espírito deve exercer a soberania, ele julga e estima a si mesmo por esse prisma. O que acontece conosco? A gente sabe que temos que agradar a Deus, que precisamos agradar a Deus, que agradar a Deus é o que nos faz sentido, é o que faz sentido nas nossas vidas. Porém, o pecado, ele também lembra o quanto é prazeroso servir a nós mesmos. O pecado, ele nos lembra todos os dias que o quanto que é agradável eu fazer aquilo que desagrada a Deus, né? O pecado nos lembra que pecar é interessante. Então, é melhor você pecar do que você obedecer a Deus. Sendo que a Bíblia diz ao contrário, o melhor é obedecer do que sacrificar-se. O melhor é a obediência. Obedecer a Deus, ela exige de nós uma coisa chamada humildade. É por isso que o pecado do egoísmo é tão danoso a nós. E nem adianta a gente posar de falso moralista dizendo, não, eu não sou egoísta. É o pecado mais comum na face da terra. Mais comum, nossa, é o pecado que todo mundo tem. Criança já nasce egoísta. Já nasce egoísta, nasceu egoísta, né? Só quer as coisas para ela, quer ser o centro da atenção, né? Então, a minha cachorra, se a gente não dá atenção para ela, ela fica doente. É egoísmo. É querer tudo para si. Querer tudo para si. Então, nem adianta nós posarmos de falso moralista. Um falso moralista dizendo que nós não somos egoístas, porque esse pecado é muito pesado, é muito absurdo. Mano, um pecado muito pesado é o da gula. O egoísmo é um pecado super comum. Super comum. E nem adianta nós posarmos falso moralista, porque com Deus não combina. Então, esse egoísmo que labuta contra nós não nos deixa sermos humildes. Não nos deixa reconhecermos que nós somos filhos, que nós somos servos. Sabe? Que nós somos pessoas, nós somos criaturas. Percebeu que todas as características que nós temos é a característica de quem está por baixo. Ou seja, de quem serve a Deus. Nós somos filhos, então nós somos um pai. Nós somos servos, então nós somos um Senhor, né? Nós somos criaturas, então nós somos um Criador. E isso não é para fazer com que você olhe para você e, cara, eu sou um merda. Não, isso é para que você olhe para você e diga, que humildade. Que humildade. Porque Deus sabia que se Ele deixasse todo o controle nas suas mãos, você já tinha destruído com tudo. Você já tinha destruído com tudo. Já pensou aí, se todo mundo fosse rico? O mundo já tinha acabado. O mundo já tinha acabado. Sabe? Se todo mundo tivesse as mesmas condições, todo mundo tivesse um carro, todo mundo tivesse a mesma casa, todo mundo tivesse o mesmo... A gente já vê isso com a Cidade do Povo, né? A Cidade do Povo é um exemplo disso. A gente já tinha se destruído uns aos outros. Quando a gente fala que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa,
É justamente esse olhar malicioso, né? Esse olhar de que as pessoas podem construir algo, então eu também posso construir. Só que para eu construir esse algo, não pode ser algo que eu vá me dedicar, não pode ser algo que eu tenha que me esforçar, não pode ser algo que eu vou ter que sacrificar meu tempo. Não, tem que ser algo que eu possa conseguir pelo caminho mais seguro, pelo caminho mais fácil. Cansados, né, da nossa riqueza, né, cansados do nosso dinheiro físico, a gente criou agora dinheiros virtuais, o tal dos bitcoins lá, a gente criou agora dinheiros virtuais. Você tem uma moedinha lá, uma moedinha online, né, você compra coisas com seu dinheirinho virtual. Daqui um dia as pessoas vão casar virtualmente, um mora na Flórida e outro mora na Cruzeiro do Sul, vão casar virtualmente, vão ter filhinhos virtuais, vão ter dinheiro virtual para comprar suas roupinhas virtuais, para morrer com suas vidinhas virtuais. E o que Deus nos chama e o que Cristo nos convida é termos relacionamentos reais com pessoas reais para vivermos uma vida real. É isso. É disso que se trata o Evangelho. Vida real. Vida onde eu sou confrontado, onde eu olho para mim e enxergo Deus. Quanto mais eu enxergar Deus, menos eu enxergo a mim mesmo. E quanto menos eu enxergo a mim mesmo, mais humilde eu me torno. E quanto mais humilde eu me torno, mais obediente eu sou ao meu Senhor. Tudo é um caminho que nos leva a render glórias ao Senhor. A render glórias a Deus. 24 e 25, Marcos, para encerrar. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas como a carne, a lei do pecado. Então a graça, ela nos livra de nós mesmos. A graça nos livra desse egoísmo que nós temos, desse desejo desenfreado que nós temos por fazer o que nos agrada, de fazer o que nos é interessante fazermos. E graças a Deus que fomos libertos, né? Graças a Deus que Deus nos libertou com base na sua graça, com base no seu amor, nos libertou dessa prisão, onde eu olho para mim mesmo e vejo beleza em mim mesmo, e com base em mim mesmo faço o que eu quero fazer. Graças a Deus que fomos livres disso. O padrão que nós temos que estabelecer para amar as pessoas não é o nosso padrão, é o padrão de Cristo. Eu não preciso olhar para as pessoas querendo encontrar, querendo ver o quanto que ela é parecida comigo, não. Preciso olhar para as pessoas e ver o quanto elas se parecem com Deus. A pessoa é humilde, olha, essa humildade é bom, hein? A pessoa é simpática, ou simpatia é bom, hein? Quanto mais ela se parece com Deus. Porque nós sabemos que muitas pessoas que nós conhecemos são pessoas que nós queremos ser. São características que nós queremos ter, mas nós não temos. E por conta disso, só há dois caminhos. Ou a gente sente inveja dessa pessoa, porque ela tem o que nós não temos, ou nós nos afastamos dela. Não, cara. Se você conhece alguém que se parece com Cristo, em características de que você ainda não se parece, se junte a ela. Fala, minha amiga, meu amigo, me ensina. Como é que você faz para se parecer com Deus assim? Como é que você faz para ser assim? Como é que eu tenho que fazer? Me ajuda. Eu quero me parecer com Deus a cada dia mais. Quando o apóstolo Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, ele quis dizer exatamente isso. Tem características nas pessoas que são muito parecidas com as de Deus. E que nós não temos, mas nós deveríamos ter. Então, quanto mais pessoas eu conheço que são mais parecidas com Deus possível, eu tenho que ficar perto. Tenho que me relacionar. Tem um cara lá no meu trabalho que ele é muito comunicativo. Ele é muito comunicativo, ele é sorridente, não tem tempo ruim para ele tá todo tempo brincando.
Sabe, ele faz piada com tudo, tudo ele faz piada, até com coisas, com situações bem pesadas ele faz piada, ele sorri de tudo, ele extrai beleza de tudo, e eu queria ser essa pessoa. Eu queria ser essa pessoa, que não tem tempo ruim. A gente está disposto a sorrir sempre. Então a gente tem que ficar do lado de pessoas que nos aproximam de Deus. Lembra que semana passada eu encerrei a pregação falando que existem pessoas tóxicas que te afastam de Deus? Hoje eu quero encerrar a pregação dizendo que existem pessoas boas que se parecem com Deus e que te aproximam de Deus. Então se una a essas pessoas. Amém? Hoje